O vídeo de hoje eu comecei com essa abertura justamente para homenagear aqui um youtuber, Eustáquio Presley, professor de língua portuguesa, meu conterrâneo aqui do estado do Ceará, meu vizinho de cidade, que mora aqui próximo, a minha cidade lá de Sobral. E esse vídeo tem por intuito fazer uma homenagem aqui para esse YouTube, para essa pessoa que, no meu modo de ver, é um cara que faz um trabalho excelente no que ele se propõe. Ele é um excelente professor de língua portuguesa e ele é um excelente professor quando o quesito é ceticismo e ateísmo. Ele é um cara que me inspira bastante a produzir vídeos, a continuar nesse meio que é produzir vídeos com essa maneira de ver as coisas, com análise racional sobre a religião, principalmente as críticas que ele faz à religião organizada. O vídeo de hoje é esse, é fazer uma homenagem, dizer que ele é um cara que representa muito aqui no cenário, nesse nosso cenário ateísta, no cenário de pessoas de livre pensamento. E o vídeo de hoje é só uma homenagem justamente para isso, pelo que ele representa. Está há anos e anos aí fazendo esse trabalho, um trabalho muito bem feito. E é um cara que tem uma reputação impecável. É um cara que o que ele faz inspira e influencia as outras pessoas. Então eu tenho ele como um ser, um exemplo a ser seguido. É um cara que continua fazendo conteúdo para ajudar as pessoas a sair desse sistema religioso, sair dessa prisão mental que a religião coloca as pessoas. E ele faz tudo isso gratuitamente, você não vê ele pedindo dinheiro, ele fazendo chantagens emocionais, usando o emocional das pessoas para conseguir ajuda. Ele é um cara que, para mim, ele é um exemplo de um homem, exemplo de pessoa, exemplo de cidadão. E ele é um youtuber para mim que vale a pena você chegar no canal dele, vale a pena você acompanhar os seus vídeos, vale a pena você ver os argumentos que ele tem contra a religião, contra essas religiões organizadas, como o cristianismo, religiões teístas, que pegam as pessoas, que doutrinam ela desde criança. E ele ajuda você, ele traz ali para você questionamentos racionais, válidos. Ele é um cara que entende muito de Bíblia, ele entende muito do Novo, do Velho Testamento. E o vídeo de hoje é a minha pequena homenagem para você, o meu amigo Eustáquio Presley, professor. E a gente está marcado aí para quando você vir aqui para o nosso estado, para a gente fazer um vídeo junto aqui em colaboração. Eu vou ter a maior honra de receber você aqui na minha cidade, ou eu ir até a sua cidade, para a gente fazer um vídeo e colocar nossas experiências, tanto eu aprender com você, como se eu puder ensinar algo também, vou ficar bastante feliz então. Então, meus amigos, o vídeo de hoje é esse, é uma homenagem aí para o professor Eustáquio Presley, esse cara que é um exemplo a ser seguido, e eu me inspiro bastante nele, eu vejo os seus vídeos, eu vejo seus conteúdos, e já peguei vários vídeos aqui que, quando eu assisto o vídeo dele, acaba me dando uma inspiração para fazer alguns vídeos também. Então, o vídeo de hoje é esse. Se você não for inscrito lá no canal do meu amigo Eustáquio Presley, vamos lá se inscrever no canal dele. Eu vou deixar o link da descrição aqui no canal, nos comentários fixados, para a gente chegar lá no comentário lá no canal do professor Eustáquio, se inscrever, comentar e ajudar, né, essa nossa causa ateísta, essa nossa causa de levar o livre raciocínio adiante. O livre pensamento tem que estar à frente. E é isso, pessoal. Um grande abraço para você, professor Eustáquio, e até mais, meu querido. Bom dia! Hoje são 10 de agosto de 2023, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Allan Kardec e os Quatro Evangelhos. Estou fazendo uma pequena série e esse o 25º vídeo, 25 vídeos até agora. Uma pequena série sobre este maravilhoso livro aqui, Allan Kardec. Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, o francês Allan Kardec. E o livro dele,
O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Esta edição aqui é a 131ª, 131. Este livro foi publicado ano passado, 2022, em julho. Foi impresso pela FEB, FEB, Federação Espírita Brasileira, sediada aqui em Brasília. Então, o 25º vídeo agora. Vou trazer aqui mais um trecho aí de Allan Kardec e ele explicando aí passagens lá nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Como estou aqui tratando de um homem religioso, Allan Kardec foi um homem religioso, então trago aqui um homem científico, um homem da ciência, como sempre venho aqui fazendo. E este homem aqui se chama Sigmund Freud, o pai da psicanálise e não o padrasto. Padrasto não, respeite. O pai da psicanálise, entendeu? Sigmund Freud. E aqui o livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud era judeu e ateu. Certinho, gente? Muito bem. Aqui no livro dele, na página 88, eu sempre gosto aqui de ler, para que você fixe aí a afirmação de Freud. Então, ele diz assim sobre o homem religioso e o homem racional. Freud, como era inteligentíssimo, um estudioso da mente, da psique humana, ele era médico neurologista, médico, um aluno brilhante, Sigmund Freud. O Allan Kardec não. Allan Kardec era formado em letras, língua francesa. Coitado do Allan Kardec. Aqui é Freud, um homem de ciência. Então Freud diz assim: nenhum homem racional, veja bem, nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Entendeu aí? Sempre eu trago isso aqui, gente. Sempre. O Freud aí está dizendo que nós devemos separar o homem racional do homem religioso. Ele diz aí que o homem racional não se comporta de forma leviana, entendeu? O homem racional não se comporta de forma leviana, de forma irresponsável, de forma infantil, ingênua, não. E diz mais ainda o Freud que o homem racional, ele só se contenta com fundamentações lógicas para sua tomada de partido, para seus pontos de vista. Entendeu? O homem racional, ele não é leviano, ele não é irresponsável, ele não é um moleque, o homem racional, diz aí o Freud. Entendeu? Ele não é um pilantra, o homem racional. Não. Ele não se comporta de forma leviana. Ele é responsável para aquilo que diz. Entendeu? O homem racional só se contenta com fundamentações lógicas para seus pontos de vista. Entendeu? Isso aí é o homem racional. Já o homem religioso é diferente. Freud disse isso há quase 100 anos. E é fácil a gente ver aí, o homem religioso é diferente do homem racional. O homem religioso, ele se comporta de forma leviana, de forma irresponsável. Entendeu? O homem religioso, ele quer colocar na sua cabeça a ideia maluca dele. E aí ele
se utiliza de métodos levianos. O homem religioso, ele mente para que as pessoas acreditem nas ideias dele, entendeu? Ele se comporta de forma leviana. E é o que estamos vendo aqui com Allan Kardec e que vamos ver aqui mais um trecho dele. E diz o Freud que o homem religioso, ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E é verdade. O homem religioso, ele trabalha de forma leviana para enganar as pessoas. E o homem religioso, ele traz fundamentações miseráveis para o ponto de vista dele. Qualquer pessoa inteligente, quando lê um livro religioso, uma pessoa inteligente, honesta, fica com raiva. Porque o homem religioso mente para que as pessoas acreditem na crença dele. E aqui é o caso com Allan Kardec. E vou trazer mais um exemplo agora. Certinho, gente? Então, entendido aí, não é? Agora vamos aqui a mais uma passagem de Allan Kardec. Ele mentindo de forma descarada. É fácil ver isso aí. Vamos lá? Vamos. Vamos aí, gente. Vamos começar aí à esquerda, né? Como sempre aí, à esquerda. Então temos ali Allan Kardec. Allan Kardec não era o nome do francês, um apelido, Allan Kardec. Diz ele que esse apelido aí foi uma ideia de um espírito, entendeu? O nome de Allan Kardec, que constava de sua certidão de nascimento, na verdade era Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem gosta do nome dele aí é o Everaldo. Everaldo aí adora o nome do Allan Kardec. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Muito bem. O Allan Kardec, veja aí no quadro à esquerda, ele nasceu em 1804 e faleceu em 1869. Ele viveu aí 64 anos e 5 meses. 64 anos e 5 meses. Ele nasceu em outubro e faleceu em março de 1869. Portanto, ele viveu 64 anos aí de idade e 5 meses. Já o Sigmund Freud, o pai da psicanálise, que era judeu e ateu, viveu muito mais que o Allan Kardec. Freud viveu 83 anos de idade, 83 anos, mais que o Allan Kardec, Sigmund Freud. Muito bem, então vamos pegar aí, gente, mais uma mentira de Allan Kardec. É gostoso fazer esse estudo, porque os fiéis não fazem e são enganados facilmente. Então vamos aí. Na página 195 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, 131ª edição, o Allan Kardec escreve o que está aí. Esse texto aí em verde aqui, ó, ele diz que essa mensagem aí foi passada para ele por um espírito chamado Espírito São Luís. Então, um espírito, o Allan Kardec era assim, ele escrevia e dizia que era obra de um espírito, entendeu? Então, ele diz aí que o que está em verde aí foi uma mensagem que ele recebeu do Espírito São Luís, Espírito São Luís, entendeu? Então, você vai ver aí, meu amigo, que esse Espírito São Luís estava mais perdido que segue em tiroteio, que esse Espírito São Luís, ele estava mais por fora do que bunda de índio, é o que veremos aqui. Então vamos lá, na página 195, vamos ler aí o que está lá. Veja aí, pessoal, vamos ver o que está lá. O Allan Kardec faz a pergunta que está aí, ó. Ele diz assim, essa pergunta é do Allan Kardec, e aí em verde, o espírito respondendo, em verde. Não era o espírito do Hulk, não. Mas vamos aí. Então, o Allan Kardec pergunta assim, veja aí à esquerda. É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Veja aí, o Allan Kardec faz a pergunta. Vou repetir. Ele diz assim,
É acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? Faz aí a pergunta. E o Espírito agora vai responder. Então veja, o que é que o Allan Kardec pergunta aí, gente? Você entendeu? Eu vou explicar aqui, para que você entenda. Então, eu sei que você é uma pessoa inteligente, mas eu vou explicar aqui como se você fosse uma criancinha, viu? Para que você entenda. O Allan Kardec, ele faz a pergunta assim, ó. Ele diz assim, o que é beneficência? Beneficência, o que é? É aquele ato de prestar, de fazer o bem, entendeu? Beneficência é um ato de fazer o bem, de praticar uma solidariedade, de praticar o amor, entendeu? Então ele diz assim, ó, é acertada a beneficência quando praticada exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença ou do mesmo partido? O Allan Kardec está perguntando assim, será que é válido o ato de praticar amor exclusivamente apenas em relação às pessoas que têm a mesma opinião minha, a mesma crença minha ou o mesmo partido meu? É isso que lhe pergunta o Allan Kardec. Ou seja, será que é benéfico o ato de praticar amor apenas para as pessoas que pertencem à minha crença? Apenas as pessoas que têm a mesma opinião minha? Ou seja, é válido eu, Eustáquio, praticar um ato de amor apenas com relação... Eu sou ateu. Então, será que é válido eu praticar o amor, a solidariedade apenas entre os ateus que comungam com minha opinião, com minhas ideias? Será que é válido esse amor, eu praticar apenas o bem para as pessoas que são ateias, igual a mim? Ou eu devia respeitar, tratar outras pessoas com opiniões diferentes, também com amor? Ou eu só posso praticar amor com quem é ateu, igual a mim? Eu não posso praticar o amor diante de um cristão, que é diferente da minha visão. Será que é válido esse amor, gente? É isso que pergunta o Allan Kardec. Ele pergunta, esse ato de amor praticado exclusivamente entre pessoas da mesma opinião, da mesma crença, do mesmo partido, será que é válido esse amor? Essa solidariedade é válida só com pessoas que comungam com minha opinião? Será que isso é válido? Ele diz. Aí o Espírito responde para ele, ó, olha aí, em verde. Não, o Espírito, viu, gente? Não ria, que isso aqui é coisa séria. Então veja, o Espírito aí está dizendo que as pessoas, todas as pessoas, devem amar todas as outras pessoas, sem distinguir crença, opinião ou partido. Entendeu? É o que diz aí o Espírito. Então vamos, o Espírito diz assim, veja aí em letra verde, é o Espírito São Luís que passou essa informação para o Allan Kardec. Veja que o Espírito aí, gente, está mais perdido que segue em tiroteio. Então ele diz assim, o Espírito, Kardec, Kardec, não. Porquanto, precisamente, o espírito de seita e de partido é que precisa ser abolido, visto que são irmãos todos os homens. Viu aí? E continua o Espírito São Luís. O verdadeiro cristão vê somente irmãos em seus semelhantes e não procura saber, antes de socorrer o necessitado, qual a sua crença ou a sua opinião, seja sobre o que for. E continua o Espírito dizendo, obedeceria o cristão, porventura, ao preceito de Jesus Cristo, segundo o qual devemos amar os nossos inimigos, se repelisse o desgraçado por professar sua crença diferente da sua? Viu aí? O Espírito está dizendo ao Allan Kardec que é errado uma pessoa
apenas fazer caridade, amor, praticar amor com pessoas da sua mesma opinião, da sua mesma crença, entendeu? Ou do mesmo partido. Isso é errado. Porque, para seguir o exemplo de Jesus, as pessoas devem amar todas as pessoas, pouco importando qual é a crença delas. Se é adepto do islamismo, do budismo, entendeu, gente? É isso aí que o Espírito São Luís está dizendo para o Allan Kardec, que um cristão, por exemplo, deve amar ateus, deve amar fiéis de Umbanda, Candomblé, islamismo, budismo e tantas outras religiões, entendeu? O Espírito está dizendo isso aí ao Allan Kardec, que é errado uma pessoa praticar o bem apenas com aquelas pessoas que têm a mesma crença. Não, isso aí é errado. A pessoa deve amar todo mundo, pouco importando a crença. É isso aí que diz o Espírito. Gente, isso é para você morrer de rir. Então, o Allan Kardec, veja, ele pergunta, né? É acertado o ato de praticar amor apenas entre pessoas da mesma crença? Isso é certo? Aí o Espírito diz, não, é errado. Porque um cristão, por exemplo, deve amar a todos. Deve amar a adeptos do islamismo, do budismo, etc. Entendeu? É isso aí que está dizendo Allan Kardec. Só que o que diz o Allan Kardec aí, e o Espírito, Allan Kardec e o Espírito, estão mais por fora do que bunda de índio. Porque em toda a Bíblia, ao contrário, as pessoas que tinham crenças diferentes eram assassinadas. Em toda a Bíblia. Então, o que o Allan Kardec e o Espírito aí, São Luís, estão dizendo é para enganar otários. Então, vamos lá. Veja acima lá. Resumindo aí, o que o Allan Kardec está dizendo na página 195. Veja lá acima à direita. Kardec. E aí, 2 pontos. Ele diz assim: o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças, partidos ou opiniões. Entendeu? É o que diz aí o Kardec nesse trecho aí. E ele diz mais, veja na chave, ele diz que Jesus deu o exemplo, que Jesus amava todas as pessoas sem distinção de crenças, partidos ou opiniões. Entendeu, gente? Por aí você já vê, você que é uma pessoa inteligente, está assistindo a esse vídeo em busca de conhecimento, por aí você já vê o seguinte, que o Sigmund Freud tinha razão quando ele dizia que o homem religioso, ele age de forma leviana, de forma irresponsável, que o homem religioso, ele escreve, ele fala coisas completamente sem fundamento algum. Ele se contenta, o homem religioso, com fundamentações miseráveis para seus pontos de vista. E aí está o Kardec. Aí está o exemplo. O Kardec dizendo uma coisa, defendendo uma coisa, dizendo uma coisa que não é verdade. A Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, discrimina pessoas com crenças diferentes. Entendeu? O Kardec, ele engana as pessoas, porque ele sabia que a humanidade não lê, não estuda. Então vamos estudar isso aí. Grave bem, o Kardec está dizendo que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distingui-las em relação a crenças, partidos ou opiniões. Isso é mentira. A Bíblia diz o contrário. Então veja aí, a mentira de Allan Kardec, aí no quadro. E aí a observação. Gente, vamos estudar a Bíblia. Veja aí, em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, os personagens ali, fictícios, criados, Deus, o Deus hebreu, criado pelos hebreus, o Deus Javé e Jesus, ali em toda a Bíblia,
o Deus Javé no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, e Jesus no Novo Testamento, nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Deus e Jesus, ali, nos textos da Bíblia, os dois agindo contra e não a favor, contra pessoas com crenças diferentes. Basta você ler a Bíblia, e o próprio Kardec, veja no quadro aí, no livro dele, ele entra em contradição a cada página. E eu coloquei aí, ó, a Bíblia, em toda a Bíblia, Deus e Jesus agem contra pessoas que tinham crenças diferentes. Viu aí? E o próprio Kardec também, no livro dele, e aí eu coloquei, e Kardec também, veja, como exemplo, na página 119. O Kardec, na página 119, prega o contrário do que ele afirma acima na chave. Ele diz acima que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Ora, no próprio livro de Kardec, em várias páginas, ele critica as pessoas que não acreditam em espíritos. Ele critica as pessoas que têm crenças diferentes. Então você vê, você que não é um idiota que está assistindo a esse vídeo, você vê que o Allan Kardec não diz coisa por coisa. Em páginas ele diz uma coisa, em outras páginas ele diz o contrário. Por quê, gente? É porque o homem religioso, como dizia Freud, atua de forma leviana. Ele mente para que as pessoas acreditem nas ideias absurdas dele. E aí está, veja o exemplo aí, Kardec. Veja que na chave acima, no texto aí, ele diz que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Só que na página 119, ele pune em contrapunição para as pessoas com crenças diferentes. Viu aí? Veja, na página 119, eu já analisei isso aí em outro vídeo. Veja, ele diz, ó, o Kardec diz na página 119, já fiz isso aí em outro vídeo. Ele diz que o povo de Israel, veja aí, abandonou o Deus verdadeiro. Olha aí. Por isso, o povo de Israel sofreu as consequências com Moisés. Viu aí? O que é que ele diz aí na página 119? Ele diz que Moisés desceu do monte e viu o povo de Israel, olha aí, com crença diferente. O povo de Israel adorando o Deus bezerro de ouro. O povo de Israel fez um Deus de novo, o Deus bezerro de ouro, e passou a adorar esse Deus. O povo de Israel abandonou o Deus verdadeiro. Olha aí o Allan Kardec. E por esse povo de Israel ter crença diferente, adorar outro Deus diferente, esse povo de Israel foi punido. Deus e Moisés mandaram matar quase 3.000 pessoas hebreias que estavam adorando outro Deus. Viu aí? Na chave aí, o Allan Kardec diz que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Só que na página 119, ele diz que o povo de Israel abandonou o Deus verdadeiro. Olha aí, que o povo de Israel não tem direito a ter crença diferente. Olha aí. E por isso o povo de Israel sofreu, porque estava adorando outro Deus. Então veja aí, o Allan Kardec contra a liberdade de crença. E acima, na maior cara de pau, ele diz que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Só que na página 119, ele traz a lenda de Moisés, ali, Moisés matando o próprio povo hebreu porque estava adorando outro Deus, porque o povo estava com crença diferente. Viu aí como o Allan Kardec não diz coisa por coisa? E também na mesma página, continua aí no quadro, ó, na mesma página 119 do livro, também já mostrei isso aí. O Allan Kardec diz assim, veja aí, ele diz também, ó, o Allan Kardec, ele diz que se uma pessoa ficar insensível, veja bem, à voz dos espíritos, ou seja, se uma pessoa não acreditar em espíritos,
ele diz que só restará a essa pessoa chorar e gemer. Olha aí. Então veja a cara de pau do Allan Kardec. Acima, no texto, ele diz que o cristão deve amar todas as pessoas, sem distinção de crenças. Só que aí ele diz que a pessoa que não acreditar em espíritos, essa pessoa, quando morrer, vai chorar e gemer. Viu aí? Ele punindo, o Allan Kardec, encontrando uma punição para a pessoa com crença diferente da dele. Viu aí? Como um homem religioso, ele atua de forma leviana, como já dizia o Freud. O Allan Kardec elogia pessoas que não distinguem crenças acima. Só que no livro dele ele desce o cacete em pessoas que têm crenças diferentes. Olha aí. Ele não respeita o direito de crenças. Viu aí, gente, como é fácil? Pegar a mentira? Basta estudar, não precisa ser inteligente. Eu não sou uma pessoa inteligente. Não. Sou uma pessoa humilde, lá de Sobral, no Ceará, terra do cantor Belchior. Não sou uma pessoa inteligente. Não. Sou uma pessoa normal. Pessoa que bota o cérebro para raciocinar. Entendeu? Não precisa ser inteligentíssimo, como era o ateu Carl Sagan, como era o ateu Sigmund Freud. Não. Basta você ver aí, pesquisar. Então veja, acima o Kardec diz que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Só que na Bíblia é o contrário. Quem tinha crenças diferentes era punido. E no livro de Kardec também. Quem pensar diferentemente do Kardec, ele diz aí, se uma pessoa ficar insensível à voz dos espíritos, não acreditar, então essa pessoa vai chorar e gemer. Olha aí. Então ele não respeita crença diferente, viu aí? Ele engana você porque você não estuda, meu amigo. Você tem que estudar. Se você não abrir um livro, você vai cair na deles aí, ó. Não tem jeito. Então, isso aí, ó. Então veja, em toda a Bíblia, quem está afirmando isso aí, qualquer pessoa que estuda a Bíblia com seriedade é honesta. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, não havia liberdade de crença. Não havia isso, como diz o Kardec, liberdade de crença. Quem tinha crença diferente era morto. E com Jesus é a mesma coisa. Veja aí com Jesus. Vamos agora aí com Jesus. Vou trazer apenas 4 passagens aí do Novo Testamento, não é? Porque o quadro aí é pequeno. Então veja aí, Jesus é a mesma coisa. Jesus, ao contrário do que diz o Kardec, Jesus não amava todas as pessoas sem distinção de crenças, não. Kardec está mentindo. Quando você pega os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, ali você tem o Jesus, e não apenas um, né? Mas vários. E esse Jesus ali, que está nos 4 evangelhos, ele não amava todas as pessoas, sem distinção de crenças. Mentira! E aí está. Vamos aí pegar 4 exemplos aí em relação a Jesus. Tudo que está aí, gente, está lá nos evangelhos atribuídos a Jesus. Não sou eu, Eustáquio, que estou inventando isso aí. Estou mostrando a você que você é enganado por líderes religiosos, que Jesus não amava as pessoas que tinham crenças diferentes, ao contrário do que diz o Kardec. Então vamos lá, veja aí, Jesus. Vamos pegar aí Marcos, capítulo 16, versículo 16. Aí, nessa passagem, é aquela lenda, né? Jesus ressuscitando. Ressurreição não existe. Jamais na história do homem alguém ressuscitou. Nem um homem, nem um animal irracional. Morreu, acabou-se. Não ressuscita. Ressurreição só existe em livros religiosos, que é o caso aqui na Bíblia, e também em filmes de Hollywood, lá nos Estados Unidos, né? O Conde Drácula. O Conde Drácula, ele ressuscita, morre e volta a viver, porque isso é filme. Então é isso, ressurreição existe apenas em filmes,
em livros de terror e em livros religiosos. A Bíblia é um livro religioso, logo existe ressurreição. Então aí em Marcos capítulo 16, versículo 16, Jesus aí ressuscitou, voltou a viver, e ele se reencontra com os discípulos dele, 11, porque um havia morrido, não é? O Judas Iscariotes. Então Jesus ressuscita, aí em Marcos capítulo 16, versículo 16. Jesus ressuscita e se reencontra com os 11 discípulos. E Jesus diz assim aos discípulos: quem crer e for batizado será salvo. Olha aí. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí, gente? E o Allan Kardec ainda tem a coragem de escrever que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas sem distinção de crenças. É muita cara de pau do Allan Kardec. Ora, Jesus está dizendo aí o contrário. Ele está dizendo que aquela pessoa que não crer nele, que não acreditar nele, aquela pessoa que tiver crença diferente da de Jesus, essa pessoa será, quando morrer, condenada eternamente no fogo do inferno. Viu aí como Jesus não respeitava a crença dos outros? Jesus diz aí: quem crer em mim será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Viu aí? Ou seja, será condenado, será condenada aquela pessoa que não acreditar em Jesus, que não o aceitar como seu salvador pessoal. Viu aí? Jesus punindo e com uma punição eterna, fogo eterno no inferno, para a pessoa com crença diferente. Então é fácil ver que Jesus não respeitava o direito de crença das pessoas. E o Allan Kardec, na maior cara de pau, diz que o cristão deve seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus não amava todas as pessoas sem distingui-las em relação a crenças. Mentira! Jesus aí mandava para o fogo eterno do inferno aquela pessoa que não acreditasse nele, que tivesse crença diferente da dele. Viu aí, gente? Como é fácil pegar o mentiroso pelas pernas? Outra passagem aí atribuída a Jesus. Em Mateus, capítulo 10, veja aí, 5 a 15, versículos 5 a 15. Não vou aí transcrever a passagem porque é grande, mas aí eu expliquei, ó. Nessa passagem aí, veja no quadro. Jesus diz que, veja bem, se os moradores das cidades não receberem os discípulos, no dia do juízo, sofrerão muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Isso aí, Jesus aí está pregando o amor a todas as pessoas sem distinção de crenças? Está? Não. Jesus está aí dizendo o seguinte, que os moradores das cidades ali, Jesus aí passando a informação para os discípulos. Jesus aí está dizendo aos discípulos que eles devem bater de porta em porta nas casas aí das cidades, levando a mensagem do Evangelho e pedindo também uma ajuda em dinheiro, não é? Então veja, Jesus está dizendo que os discípulos devem ir de casa em casa, pregando a palavra, o Evangelho lá, e pegando um dinheirinho, uma ajuda, não é? E aí Jesus diz, ó, meus discípulos, se os moradores das cidades não receberem vocês, fiquem calmos, não façam nada, porque no dia do juízo, quando voltar o Messias, esses moradores que não receberam vocês sofrerão muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Viu aí, gente? Como os líderes religiosos enganam você, porque você não estuda, você não lê a Bíblia. Então Jesus diz aí, ele está pregando Jesus contra as pessoas com crenças diferentes. Ele não está dando aí a liberdade de crença para as pessoas, Jesus. Está dizendo que aquelas pessoas que não aceitarem a mensagem
dele no dia do juízo, naquela época, com a volta do Messias. Esses moradores sofreriam muito mais do que sofreram os moradores de Sodoma e Gomorra. Viu aí? Jesus aí jogando, olha aí, uma punição eterna, fogo eterno, para quem não tivesse a crença dele. Viu aí como Jesus não respeitava o direito de crenças das pessoas? É fácil a gente pegar um mentiroso pelas pernas. Veja outro exemplo aí atribuído a Jesus em Mateus 12:30. Jesus diz assim a seus discípulos, veja aí: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja aí, olha o que Jesus diz aí, atribuído a ele, hein? Quem não é por mim, olha aí, é contra mim, viu aí? Ou seja, Jesus ali, uma pessoa adepta do islamismo, é contra, Jesus dizia que é contra ele, uma ignorância sem fim. Uma pessoa que tem crença diferente não é contra a outra. Crença é coisa boba. Então, uma pessoa que tem crença diferente não pode ser punida. Mas olha aí, quem não é por mim, Jesus dizendo, ó, é contra mim. Viu aí? Ou seja, se uma pessoa não é cristã, não acredita em Jesus, então é contra ele. Vai, quando morrer, vai ser queimado eternamente no fogo do inferno. Viu aí, gente? Como Jesus, nos 4 evangelhos, não respeitava o direito de crenças das pessoas, e o Allan Kardec, na maior cara de pau, vem dizendo que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas, sem distinção de crenças. Isso é um absurdo. O discurso de Jesus era contra a liberdade de crença. Ele diz aí, ó, quem não é por mim é contra mim. Ou seja, se você não está comigo, meu amigo, então você vai se lascar quando morrer. Viu aí? Outra passagem em João 14, versículo 6 aí, ó. João, capítulo 14, versículo 6. A mesma coisa aí, ó. Respondeu-lhe Jesus, ó. Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Viu aí? Eu sou o caminho. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Não. Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Olha aí, ó. Viu aí? Quem não estiver com ele está contra ele. Viu aí? Como Jesus também, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus não respeitava o direito de crenças. É isso aí, gente. É como diz o Sigmund Freud, o homem religioso, ele age de forma leviana, de forma irresponsável, ele de forma sem fundamento algum. Ele vai escrevendo as besteiras dele, as ideias dele, e vai mentindo para que as pessoas acreditem. Então veja aí, nesse vídeo agora, quase no final, 40 minutos, vou acabando por aqui. Ele diz aí, o Allan Kardec, que o verdadeiro cristão deve fazer o bem a todas as pessoas sem distingui-las em relação a crenças. Ora, a Bíblia de Gênesis ou Apocalipse é um manual de livros contra a liberdade de crença. Quem tinha crença diferente era assassinada. E para Jesus aí, quem tem crença diferente vai ser condenada quando morrer eternamente ao fogo do inferno. Viu aí, gente? Como é fácil pegar o mentiroso pelas pernas? Mais um vídeo e muito obrigado.